Alô, boa noite. Boa noite, amigos do Confraria. Estamos aqui mais uma noite de frio de novo, né? Voltamos a ter frio nessa terra que era para ser só de frio. E no fim, no meio de um inverno, a gente ganhou uns veranicos aí, né? E agora estamos nos readaptando a essa situação de inverno de novo, 10 graus, sensação térmica de 8. E vamos dar seguimento ao nosso seminário, né, do Confraria da Folia, que já vemos com temas aí fantásticos ao longo da semana. Então, hoje, quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho de mestre-sala e porta-bandeira, né? E daí, hoje, a gente tirou o Ed Dutra, que arrancou ele, deixou ele só nos bastidores. E aí ficou aqui só eu e o Edu, para a gente falar um pouquinho de mestre-sala e porta-bandeira e para logo mais a gente apresentar o nosso convidado da noite. Boa noite, Eduardo Johannes. Boa noite, Kizzy. Boa noite, galera. Eu tava afastado e agora só dá eu nas lives do Confraria também, né? Tu viu que Semana chique? passada, agora estamos bombando. Tá super legal É. dar continuidade no nosso seminário, tá muito bom. Desde o primeiro, e o nosso bate-papo de hoje vai ser muito bom. Porque nós vamos falar da nobreza, né? Vamos falar Que da nessa história nobreza. da bandeira é a parte nobre da história toda. Vamos falar de nobreza, Vamos que vai falar. estar muito bom. E como disse o Manuel Dionísio, né, Edu, na verdade, são as pessoas mais cobiçadas e, ao mesmo tempo, as mais com mais responsabilidade dentro disso tudo, porque são duas únicas pessoas que têm a responsabilidade de um quesito, né? Então, assim, a gente já tinha falado anteriormente, antes do seminário, um pouquinho de mestre-sala e porta-bandeira, onde a gente teve a presença do Marcelinho, né? Para falar um pouquinho sobre a trajetória da questão da dança do mestre-sala e porta-bandeira, aqui mais especificamente no Carnaval de Porto Alegre e da referência que a gente tem na dança do Rio de Janeiro, né? E hoje a gente vai falar um pouco de preparação física de casais de mestre-sala e porta-bandeira, né? E daí, nada mais, nada menos, não teria como ser diferente do que a gente trazer esse amigo, esse parceiro, que é o Bruno Germano. Prazer, boa noite, Bruno Germano. Oi, Kizzy, boa noite, Edu. Prazer é todo meu, para a gente falar um pouquinho sobre como essa preparação aqui que a gente faz aqui no Rio, enfim, estamos aí para falar um pouquinho sobre isso. Legal, de antemão, assim, a gente quer te agradecer muito, tá? Porque, como eu já tinha te dito antes da gente iniciar, nós somos muito fãs do teu trabalho, da preparação que tu faz, a gente acompanha nas redes sociais, pelos vídeos e os textos que não só tu coloca nas tuas redes sociais, como os casais que trabalham contigo, né? A gente já vinha falando um pouco de. A gente tem aqui no Confraria, Bruno, essa estratégia de discutir os quesitos para que isso possa ficar, a gente possa trazer um pouco de informação mais assim. A fundo do significado dos quesitos. E aí, por isso, a importância da tua presença hoje com a gente, né? Então, assim, ó, eu queria iniciar, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória no Carnaval, antes de chegar nessa história de preparação. Como é que foi o início da tua trajetória no Carnaval aí? Bom, no Carnaval eu era componente do Salgueiro, eu desfilava no Salgueiro, sou salgueirense, desfilo no Salgueiro há muitos anos, frequento a quadra do Salgueiro desde 99 e desfilo desde 2000 e alguma coisa, 2007. Mas sempre estive ali dentro do Salgueiro, então, e sempre tive uma admiração pelo mestre-sala e porta-bandeira. Eu me formei na graduação de Educação Física e na pós-graduação em 2007, e mesmo ano até que eu comecei a desfilar, e sempre tinha a vontade de ajudar, num primeiro momento, a minha escola com o meu trabalho, de alguma forma. E aí foi até que chegamos no momento de que eu poderia realmente ajudar mais do que sendo um componente ali cantando o samba. Basicamente foi assim. Ah, legal. E assim, qual foi o primeiro casal que tu fez essa preparação, assim, esse trabalho de preparação para o desfile? Foi com o Sid Clay e Marcela. Na verdade, o primeiro momento, meu primeiro contato foi com o Sid Clay.
Eu conhecia o estudo na Marcela. A Marcela tem um trabalho de conclusão dela da pós-graduação, que eu conheci através de outra pessoa, através de terceiros. Eu não associava aquele estudo que eu li com a Marcela Porta-Bandeira. E no final de 2013, quando a Marcela chegou no Salgueiro, o Cid me procurou. Na época eu era preparador físico, assistente da Seleção Brasileira de Futebol de Areia, e o Cid me procurou, mas como um personal, como é que eu posso falar, de academia. Ele me conhecia, a gente tinha em rede social, mas a gente não se conhecia pessoalmente, e falava, cara, se você é preparador físico da Seleção Brasileira, você pode me ajudar a emagrecer, a ficar mais forte, uma questão estética para o carnaval. E aí eu topei, mas com uma condição, de eu tentar ajudar com o que eu acreditava que eu pudesse ajudar. E aí, né, procurei a Marcela, falando do que eu pensava, de como a gente podia ajudar. O Cid, ainda sem me conhecer e mesmo sem entender o que eu estava falando, mergulhou de cabeça, sabe? Se jogou e abraçou a causa. Eu lembro que a gente treinava na hora do almoço, 3 a 4 vezes por semana, uma academia em São Cristóvão. Para quem conhece aqui o Rio, é até próximo da Sapucaí, mas era muito longe para mim e longe para ele. E ele ia se dedicar, e aí foi assim, todo aquele primeiro ano. Num primeiro ano eu dava um suporte à Marcela só na parte aeróbica de treino, tipo, dar uma corridinha, fazer... era esse suporte, eu só orientava a Marcela, e o treino efetivamente era com o Cid. E já para 2014, passado o carnaval de 2014, e já para o carnaval de 2015, a gente começou o trabalho com o casal efetivamente. Então foi com eles. Eu vejo pelos vídeos, os vídeos que tu posta, que tem muita preparação, assim, na areia, algumas coisas dentro do que eles vão fazer de coreografia, em alguns momentos eles carregam peso. Como é que foi, assim, a montagem é praticamente um circuito, né? Como é que isso é pensado junto com o casal? Tu já pensa em algumas técnicas, tu já como profissional da educação física, que tu acha que aquilo vai ser importante para preparação para a avenida? Como é que funciona isso? Lógico que, por exemplo, eu só coloco na areia aqueles que eu vou conhecendo e entendendo como o corpo suporta, como eles reagem àquele tipo de estímulo. É importante frisar que a primeira coisa que nasce é a parte coreográfica, é a parte artística, uma parte que eu não me meto. Falando em especial o Cid Clay e a Marcela, que foram eles que começaram isso no Salgueiro, por exemplo. Eles criam essa parte. Tem a coreógrafa, na época era a Beth, hoje é a Marcela Gil, que vai ali corrigindo, ajeitando, sugerindo, vai direcionando o trabalho, mas o esqueleto do negócio que nasce são eles quem aprontam. E a partir dali, eu vejo, eu acompanho esse processo, eu vejo, me mandam vídeo, eu tô nos ensaios, e a partir do momento, temos uma coreografia para os jurados. Quanto tempo vai durar essa coreografia? São 2 minutos e 5, são 2 minutos e 15, são 2 minutos e 20. Quais movimentos eles têm que fazer? Eu não olho a parte artística, eu olho movimentos. E aí, o que eles precisam para aqueles movimentos. Então, precisa de força, precisa de equilíbrio. O mestre Sala precisa de uma agilidade para girar num cortejo grandão, assim. A porta-bandeira, ela tem algum momento que ela fica numa coreografia, num giro por muito tempo. Ela vai ter algum momento, eles vão ficar apresentando a bandeira, eles vão poder respirar. Então, essa coreografia fatiada, assim, em momentos, aí a partir dali eu penso todo o treinamento. A parte da areia em específico, num treino, em qualquer treino na vida, não só de mestre Sala e porta-bandeira, a gente tem a parte de ganho de força, de ganho de resistência muscular, de resistência de flexibilidade, você tem N valências físicas. A parte da areia específica, eu costumo falar para eles que é uma parte de treino para o treino. Por quê? Quando a gente está numa areia que é uma superfície instável, uma superfície que tem instabilidade, a gente trabalha proprioceptores, ou seja, a gente trabalha articulações que, assim, por exemplo, vamos supor que isso aqui é o meu joelho, é o meu tornozelo. Esse joelho, ele não está fazendo só esse movimento aqui, ele está se ajustando aqui o tempo inteiro. Então,
O trabalho da areia é um treino que eu faço para eles suportarem a carga de treino. É um treino que, quando a gente não tem peso nas costas, mas eles estão fazendo força beça nas pernas, estão trabalhando ali pequenas torções de joelho e tornozelo, para que lá no dia, lá 4 meses depois, eles já estejam preparados se eles precisarem usar essas articulações de joelho e tornozelo se tiverem algum tipo de instabilidade. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo. A realidade deles é com um salto e numa avenida. Mas eu costumo falar que você, de vez em quando, não é uma regra, tá? E cada corpo reage de uma forma. E esses corpos eu já conheço durante o processo. Mas você colocar esses corpos de Sid Clay, de Marcela, de Ruth e Daniel, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada 10 dias, para promover esse tipo de trabalho de proteção articular, especialmente para as pernas, eu particularmente acho interessante. E, Bruno, quanto tempo leva esse processo de preparação? Tu acompanha essa galera o ano todo ou não? Tu começa uns meses antes e quando é que intensifica mesmo? Tá. No mundo ideal, a gente conseguiria treinar o tempo inteiro. No mundo ideal, na prática, eu só consigo isso com a Marcela, por uma questão logística, porque a gente mora um pouco mais perto. E a Marcela é professora de educação física, e a Marcela, como ela é profissional de educação física, eu mando e ela faz. Eu eventualmente passo por ali e eu vejo. Eu consigo monitorar, não fazer o trabalho efetivamente. Atualmente eu também estou conseguindo monitorar o treino da Ruth, por exemplo. Mas o trabalho começa efetivamente quando é escolhido o samba, que é quando a coreografia está nascendo. Então, aqui no Rio, geralmente as escolhas de samba são ali na primeira quinzena de outubro. Então, eles têm ali, nesse primeiro momento de outubro, a gente já começa a treinar. Mas treinar sem ser específico. Eu começo a treinar um geralzão, para que eles tenham um recondicionamento, uma readaptação ao treino. E aí, depois que já tem samba e já tem coreografia, eu vou começando a entrar nessa coreografia. Eu já vou contando. Repito, a coreografia nasceu lá com o coreógrafo. Sim. Mas eu vou entrando a treinar aqueles movimentos da coreografia. Daniel e Tassiana tinham uma entrada em diagonal, que, aliás, acabou não tendo. Mudaram 10 dias antes do desfile. Mas desde novembro, a gente ficou treinando aquela entrada em diagonal na velocidade 20, 30, 50 vezes. Num treino. E eles entravam em diagonal, ela já parava, abria a bandeira, já tinha um agachamento que ela ficava em isometria. O que, para a porta-bandeira, é só uma reverência. Para mim, é um agachamento. Ela agachava, ficava ali em isometria, com a mãozinha no peito, cabeça baixa. Quando está descondicionada, aquela perna está ali completamente bamba. Quando está fortinha, abaixa com um movimento limpo. Então, assim, eu já entro, já começo a me meter na coreografia. E aí, por exemplo, janeiro é o ápice da porrada. E aí está chegando lá para 2, 3 semanas de desfile, a gente já começa a afrouxar um pouquinho de novo. Até porque a rotina também já fica muito, muito maluca, né? Já se dorme cada vez menos tem prova de roupa, ensaio, que não sei quem. Então, assim, o treino ele nasce em outubro, hoje no mundo real que a gente tem aqui, tá? Porque não dá para a gente treinar no tempo. Ele nasce em outubro, então a gente tem ali novembro, dezembro, janeiro, pancada. Fevereiro começa a afrouxar um pouquinho. Mas tudo monitorando ali o tempo inteiro. Legal. E assim, eu sei que tu já fez alguns trabalhos em parceria com a Marcela, relacionado a passar um pouco desse trabalho para outros casais, que foram workshops, né, de mestre sala e porta-bandeira. Que ele chegou a acontecer em São Paulo, agora eu não me lembro. Eu lembro que já ter acontecido no Rio de Janeiro por mais uma vez. Não, já aconteceu em São Paulo, mas eu não fui porque eu estava morando fora. Ah, ok. E de onde é que surgiu, assim, como é que é feito esse trabalho, assim, com casais de outros lugares? A Marcela já tem, né, esse projeto do workshop, do Lapidando Talentos, a Marcela e o Sid Clay, e eles levam absolutamente tudo que envolve a preparação. Então, desde da dança de quadra,
desde a parte histórica, eles abordam tudo. Só que a preparação física é algo que todo mundo pergunta o tempo inteiro, é algo que chama atenção. Eu costumo falar que é o que sai no vídeo, né? Não, e que é a preparação propriamente dita. Então, estão sempre, como a gente está sempre pessoas querendo entender como funciona isso, e uma coisa é ver o vídeo, outra coisa é fazer, né? Então, a gente, mesmo ainda sem muita infraestrutura, né? Porque eu não tenho uma infraestrutura para dar treino para 30, eu tenho infraestrutura na academia para dar treino para 2. A gente consegue fazer com que aquelas pessoas experimentem o treino específico. Então, a gente consegue, nesses workshops, levar algumas ideias mais básicas, não é da coreografia de ninguém, mas movimentos do treino geral, digamos assim, para que eles façam e sintam a onda que dá treinar específico para ver como é, enfim, para experimentar, para que as pessoas vivenciem mesmo. E, assim, Bruno, na tua visão, como de uma maneira geral hoje é visto pelos carnavalescos o trabalho de um treinamento físico do mestre Sala e porta-bandeira? Tu acha que é algo já comum, que todos os casais fazem, ou é algo que ainda tem uma resistência, porque o pessoal acha que, de repente, só a questão de treinar bastante, só a parte específica de dança já é o suficiente? Como é que funciona isso? Bom, o que eu acho, na verdade, que eu escuto, porque eu tenho amigos que me falam, inclusive, que acha que você tem dois caminhos. Tem gente que acha o máximo e que realmente, a partir do momento que se você tem uma exigência física e uma exigência de performance, porque é isso que um casal de mestre e porta-bandeira tem quando está diante de uma cabine. Especialmente aqui no Rio, onde eles só são julgados de frente para a cabine. Então, tem que ter performance, não tem choro. Ou seja, ele chega lá com 37 minutos de desfile, tendo que ter a mesma performance da primeira cabine que ele chega com 7 minutos de desfile. Só tendo atravessar a avenida inteira, com peso nas costas, com perdendo líquido, com calor ali dentro, com pressão. É exatamente tudo que eu vivencio na minha vida com o atleta. O atleta tem igualzinho. Se for perguntar para um ginasta na trave, é igual. Ele vai passar 6 meses se preparando para um dia só estar em cima da trave, ter que fazer, ou uma barra, e ter que fazer aquela série ali em 2 minutos e pouco. É igual. Mas isso eu trago do meu olhar trabalhando com atleta, que eu faço isso a minha vida inteira. Eu fui atleta, eu trabalho com atleta. E aí pode ser que existam algumas pessoas, pode ser não, existem, que ainda tem um olhar mais, como é que eu posso falar? Saudosista na questão artística. Mas hoje, até nas grandes companhias, os grandes bailarinos treinam pra cacete. Então, você tem que preparar seu corpo, não tem mistério, o negócio é matemático. Se eu tenho que agachar, para mim, eu repito, para mim não é dança, para mim é movimento. Se eu tenho que agachar, quanto mais eu treinar aquele agachamento, quanto mais eu tiver preparado músculo e esqueleto para aquele movimento, eu faço aquele movimento com mais facilidade e com mais limpeza. Sim. Matemático o negócio. Você repete, você faz melhor. Se você estiver forte, você faz melhor. Se você estiver flexível, você faz melhor. Então, pode ser que ainda tenha algumas pessoas que, olha, meu Deus, está levando uma coisa muito artística, uma coisa... Mas é a exigência. Enquanto a exigência for essa, a gente tem que estar preparado. E essa é a minha visão, tá? É uma coisa muito particular. Claro. E eu vejo isso na consequência do trabalho. Não é vender o meu peixe, mas quando eu vejo as coreografias bem dinâmicas, sabe? Do mestre Sala. Tem mestre Sala que consegue fazer um cortejo mais lento. Quando eu, particularmente, acho bonito quando o cara faz um cortejo grandão, com o peito estufado, com flexibilidade, com agilidade, trocando a perna, indo lá abertão, e a porta-bandeira consegue girar, bater, voltar, sem precisar ficar andando. Então, assim, isso é porque está condicionado. Não é físico o negócio. Então, assim, isso é a exigência. Do que tu falou.
A Tu falou exigência é agora essa. sobre isso, assim, que a exigência, assim, os casais basicamente têm que fazer a evolução em frente às cabines de jurado. Isso é Sim, uma os coisa que primeiros se casais, sim. questiona há muitos anos. Sim, isso se questiona há muitos anos. Por exemplo, em São Paulo, eles são obrigados a evoluir do início ao fim, porque as cabines Pois é. são muito altas e o ângulo Aham, de visão do jurado, ele pega onde termina de um, começa o de outro, né? O que tu aham, acha sim. disso, assim? Tu acha que, a título de quem está pagando para ver, seria importante que eles vissem uma evolução do início ao fim? Ou tu acha que em função do peso, da responsabilidade, do compromisso, é interessante que se faça como já se faz hoje no Rio de Janeiro, de ter essa parte mais carregada nas cabines? Porque a gente vê que tem casais que vêm fazendo o balanço, assim, né? Por boa parte do Sim. percurso, e quando vai chegando próximo da cabine de jurado é que vem aquela evolução. O que tu acha Hoje em disso? dia, Tu acha que seria interessante qual sim. dos dois? Até com o tripé da comissão de frente, tem casal que vem escondidinho ali atrás para só dançar na frente da cabine. É, eu, enquanto público, acho esse formato de São Paulo interessante. Né? Agora, é uma realidade que eu nunca tive na minha vida, porque eu trabalho aqui no Rio, e aqui no Rio é assim desde que eu me entendo por gente. Então, eu não sei como é diferente. Eu não sei. Então, quando eu vou para eu, quando pago meu ingresso para ir para arquibancada, eu ainda faço isso. Quando eu estou num setor que não tem cabine, é de fato meio frustrante até ver o casal passando ali e indo embora. Só falta dar tchau e ir embora. Por outro lado, eu acho aquela dinâmica ali na frente da cabine uma coisa linda, quando você vê aquela coreografia que vira, bate, volta, que não sei o que, aquela intensidade, eu acho espetacular. Então, assim, são coisas distintas. Eu confesso que eu não tenho opinião formada, porque eu acho bonitão quando é aquela coisa intensa, que é aquela porradaria que a galera vibra, que é o máximo. É, como. Vou dar um. Alguém mandando mensagem. Sei lá, acho que se olhar o vídeo do Sid Clay e da Marcela na última cabine do. Um ano que estavam todos de vermelho, acho que só entende quem é Salgueiro, o ano que o Cid ganhou o estandarte de ouro. Cara, parece um gol, assim, eu nunca tinha visto aquilo. Eu acho aquilo fantástico. Esse ano também na última cabine, na última cabine, a apresentação do Daniel e a Tassiana, cara, as pessoas deliravam e tal. E talvez se fosse uma apresentação em zigue-zague se deslocando como se fosse São Paulo, talvez não existisse aquele momento. Então, assim, tem o bom e o ruim dos dois lados. Talvez se um dia eu trabalhar com o Carnaval de São Paulo, eu tenho que pensar em estratégias diferentes de treinamento, porque lá é uma outra exigência. Sim. No Rio, a gente treina para suportarem se deslocar dançando, tá? É uma coisa que a gente frisa, olha, tem público ali que está pagando ingresso, então vamos treinar, nem que seja menos intenso, mas vocês têm que se apresentar na avenida, mas a gente tem que saber que vocês têm atualmente, 3 momentos de 2 minutos que vocês têm que dar a vida. E mais o estandarte de ouro, porque todo mundo dança no estandarte de ouro. Então, a gente tem essa responsabilidade, treina em cima disso. Se um dia eu tiver a realidade de São Paulo, que é um casal que tem que dançar por 20 minutos, é outro treino, é outra estratégia, vamos pensar nisso. Edu, alguma pergunta? Nós temos a galera chegando, muita gente mandando abraços aí. A Sander Lima tá dando boa noite para nós. João Manuel Moreira deu uma boa noite e disse: sou fã do Bruno Germano. Comecei a emagrecer João. depois da participação do Lapidando Talentos em 2016. Verdade. Legal. Ele esteve aqui, trocar uma ideia, ele participou do processo. Bacana, que bacana ver isso. Valeu, João. A Elis Klaus está mandando um beijo para nós. A Ana Maria Belos. Eu adoro esse assunto. Sou mega fã do trabalho do Bruno. É exemplo para mim que sou dos dois segmentos, o fitness e a dança do mestre sala e porta-bandeira. Ah, que bom. Precisamos conversar mais sobre isso, então. Estou à disposição, tá? Para a gente trocar figurinhas. Quero aprender também. E engatando nisso, eu queria trazer uma pergunta numa questão técnica, porque assim, Bruno, é uma mistura de força e resistência, na verdade, esse nosso trabalho de desenvolvimento. E aí, assim,
O que começa primeiro? Primeiro é o trabalho de força, depois tu parte para a resistência física, ou é o contrário? Como começa esse processo? Como tu dá o início antes de estourar tudo ao mesmo tempo lá no final? Não tem receita não, Eduardo. Porque cada um tem uma necessidade. Então, depende de como eles chegam ali para mim. Lógico que com o passar dos anos, esse ano, por exemplo, foi meu primeiro ano com a Ruth. Eu falava para a Ruth, Ruth, eu te conheço, mas eu não sei como. Eu conheço a Ruth pessoa, eu não sei como o teu corpo funciona, reage ao treinamento. Então, a gente vai conhecendo. Hoje, com o Sid Clay e a Marcela, eu sei que, por exemplo, com a Marcela eu já posso chegar tacando força que o corpo dela suporta. O Daniel eu já posso chegar tacando força que o corpo suporta. O Daniel é rasgado, o Daniel é isento de gordura. Com o Cid tem uma capacidade aeróbica absurda, é uma parte de resistência grande, e que eu ataco por ali num primeiro momento, além da parte de agilidade e equilíbrio, porque quando está perdendo peso, isso muda um pouquinho. Então, cada um tem uma necessidade. Não tem uma receita de bolo nesse sentido, não. Faz uma avaliação física antes, tipo assim, não? Eles fazem na academia. Hoje, eu já sei mais ou menos. Eu não tenho muita preocupação física no sentido estético. Alguns ficam até loucos comigo. Ah, eu quero emagrecer. Eu falo, cara, relaxa, vamos treinar o que precisa, que você vai emagrecer por natureza, por causa de gasto calórico. Não tem. É matemático o negócio. Se você gastar mais do que você ingere, você vai perder. Então, nunca aconteceu, por exemplo, de eu ter alguma preparação, de acontecer de uma preparação estética. Ou sei lá, Bruno, você vai ter um mestre-sala que vai vir sem camisa, que tem que estar com o abdômen rasgado e forte pra caramba, porque, sei lá, isso nunca aconteceu comigo. Então, eu falo, cara, vamos treinar o que a gente precisa treinar de equilíbrio, vamos treinar o que a gente precisa treinar de agilidade, vamos treinar o que a gente precisa treinar de força nos ombros, porque o mestre-sala passa segurando a bandeira há muito tempo aqui, levantando a bandeira, e vamos treinar isso que você vai emagrecer, você vai perder medidas, você vai perder. E aí, quando chega lá, realmente, perto do janeiro, eu já sei mais ou menos os valores ideais, os números de cada um deles. Então, assim, não é o meu objetivo, mas quando chega lá em janeiro, as coisas vão se ajustando, porque é necessidade. Mas a preocupação é sempre com as valências físicas para aquela coreografia. Sempre para aquela coreografia, daquele desfile, daquele ano. E o trabalho é sempre Bruno, deixa eu com te o fazer. casal? Oi? O trabalho é sempre com o casal? Nunca aconteceu de só um te procurar? Não, esse ano, por exemplo, eu trabalhei só com a Ruth na Viradouro. Eu não trabalhei com o Julinho por logística mesmo, porque não deu, o horário não batia, o Julinho trabalhava, então, assim. Então, já aconteceu esse ano, por exemplo, de eu trabalhar somente com a Ruth. Mas ainda assim, tem momentos que eu trabalho separadamente. Então, dependendo da fase, dependendo da época, dependendo do que precisa, 11 da manhã chega o Sid Clay, meio-dia e meia chega a Marcela. E vai assim 2, 3 vezes na semana. E aí um dia na semana eu preciso dos dois juntos. Enfim, a gente vai ajustando ali o tempo inteiro o que precisa, vai mexendo ali o tempo todo. Sim. Bruno, queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que foi a preparação com o casal da Grande Rio. Na verdade, eu acho que foi o primeiro ano, não sei se foi o primeiro ano que tu trabalhou com eles, e era um casal, assim, bem novo, como o primeiro casal de mestre e porta-bandeira, né? O casal da Grande Rio, Daniel e Tassiana, esse ano 2020 foi o segundo ano passado foi o primeiro, só que era o primeiro ano dela, como primeira porta-bandeira. O Daniel já era estandarte de ouro, inclusive, o que é uma responsabilidade maior ainda, né? Você chega... O Daniel já vinha do ano anterior com a nota e com o estandarte, mas era o primeiro ano da Tassi. E também era uma pessoa que eu não conhecia, né? Não conhecia mesmo, não conhecia literalmente. A primeira vez que eu vi Tassiana na vida foi... Ela veio pedir para tirar uma foto comigo, eu estava na quadra da Grande Rio, ela... Posso tirar uma foto com você? Eu falei, cara, eu ia pedir a mesma coisa.
E a gente se conheceu ali na quadra, na escolha do samba, e falei, cara, fica aqui do meu lado, porque eu tava com o pessoal da comissão de frente, porque foi o Hélio e a Beth Bejani que me levaram para a quadra Grande Rio, também era o primeiro ano do Hélio e da Beth lá. E aí eu os conheci assim, sem... foi uma colocação, uma sugestão de trabalho da Beth, que trabalhava com o casal de Salgueiro, e aí foi para Grande Rio, sugeriu isso pro presidente da Grande Rio, ele bancou e chegou pro casal. Então, assim, eles, no primeiro momento, eu fui, assim, colocado para cima deles. Olha, chega aqui, esses caras aqui vai trabalhar com vocês. E foi meio assim. Só que, cara, a gente foi se... Só que é importante a gente criar um laço, um vínculo nessa relação. Porque eu vou para muito ensaio, porque além dos meus treinos, eu vou para os ensaios. Eu vou para a prova de roupa. Aqui no Rio, eu não sei como é aí. É tudo de madrugada, é sempre um inferno, é 3 horas da manhã, é não sei o quê, espera a comissão de frente, tem um trambolho na comissão. E eu participo desse processo inteiro. E a gente vai... Então a gente foi criando um vínculo muito, muito rápido, até muito forte. Hoje sou apaixonado por eles, são pessoas que eu gosto, assim, para minha vida. Hoje, então, assim, foi uma experiência bacana. Foi o meu segundo casal do grupo especial. Eu já tinha trabalhado no Salgueiro e também na Unidos Padre Miguel. A gente começou a trabalhar depois daquele acidente com a Jéssica. E aí comecei a trabalhar na Grande Rio, foi uma experiência muito bacana para mim, até por conhecer uma escola nova, conhecer a Grande Rio. Eu acho hoje, eu sou apaixonado pelo clima, pelo ambiente da Grande Rio, enfim. E é isso, foi uma experiência bem bacana. E amo Daniel e Tassiana. Edu, olha só, não sei se tu quer falar um pouco sobre isso, porque aqui, como a gente tem uma estrutura de carnaval um pouco diferente, e hoje em dia, até para que tu possa saber, Bruno, já faz em Porto Alegre, a gente já não tem mais aporte da prefeitura financeiramente. Uhum. Então, as escolas têm se autogerido, assim, em cima ou de bordeiros, de shows que faz fora, ou às vezes em cima de temas patrocinados ou de, pessoas que auxiliam a escola. E daí, Edu, por isso eu queria ver que o Edu é mestre-sala, o Edu dança também, o Edu é da área da dança, o Edu dá aula em academia de dança, né, Edu dança de salão. E então, assim, não sei se tu gostaria de falar um pouco disso, Edu, porque a gente não tem essa mesma realidade aqui, mas como a gente conseguiria fazer uma adaptação, né? Tem que fazer os ensaios fora e ao mesmo tempo tem que existir essa preparação. Como é que tu pensa assim que poderia ser, Edu? Como é que a gente poderia pegar essas coisas que o Bruno está falando, que seria importante para uma preparação, para adaptar a nossa realidade? Assim, eu entendo que a realidade que o Bruno traz seria a perfeição para nós aqui, né? Demais, assim, tipo do ideal. Mas, assim, o que que eu faço? Aí eu trago o meu exemplo com a Lu aqui. Eu naturalmente, já treino, já faço essa questão de academia durante o ano todo. Quando vai se aproximando por outubro, novembro, eu já peço para os professores lá direcionarem o treino para a minha preparação lá para o desfile lá no Carnaval. Então, eles já modificam tudo e eu começo a minha preparação específica para aquilo lá. E a Lu faz a mesma coisa, mas a Lu é da área do CrossFitness. Mas aí ela segue lá e eu sigo aqui. Nós treinamos separado. Cada um faz a sua preparação física separado e depois a gente, em termos de coreografia, a gente junta para montar e desenvolver. Claro que seria perfeito que se as escolas daqui tivessem essa condição para poder dar esse aporte para nós e nós termos a preparação em conjunto. E nós conseguíssemos o casal ter esse acompanhamento. Como não é possível, a gente vai fazendo a nossa preparação, a gente faz separado, eu e ela. E depois a gente acaba juntando no final para a gente poder ir trilhando na questão coreográfica. Mas eu acredito que é muito legal e sugiro para os demais casais também que façam pelo menos essa preparação individual, então.
Cada um faz a sua com esse olhar de direcionamento. Que eu sempre dou esse olhar. Chega outubro, novembro, eu sempre peço lá, ó, galera, tá na hora de mudar meu treino para me preparar para lá, porque agora o olhar é esse. Aí depois volta essa questão normal. Porque daí nós temos um aparato mais tranquilo. Porque aconteceu? Eu sou aqui de São Leopoldo, eu estava muito acostumado a desfilar aqui. São Leopoldo, Novo Hamburgo, a pista é pequena, né, Kizzy? Aí quando a gente chega em Porto Alegre, no Porto Seco, pelo amor de Deus, a pista triplica. Então é uma outra realidade. A primeira vez que eu desfilei no Porto Seco, quando eu cheguei, eu achei que eu ia desencarnar no final. Porque era demais. Aqui em São Leopoldo é 200 metros e tu chega lá, é gigantesco, entendeu? Aí eu vi que eu precisava de um outro tipo de preparação, que não podia ser só aquilo ali que eu estava fazendo normalmente para dar conta aqui. Então eu comecei a dar esse olhar e aí conversando com a Lu, a gente chega nesse patamar. Então nós dois fizemos esse acompanhamento, essa preparação física separadamente. E aí depois a gente vai trabalhando, conforme a coreografia vai se aprontando, nós vamos trabalhando juntos, assim. Mas a gente vai fazendo isso no separado. Se vocês me permitem, porque assim, muitas das vezes as pessoas pensam assim, o Rio de Janeiro nossa, o Rio de Janeiro tem uma infraestrutura, que o Rio de Janeiro tem isso, que o Rio de Janeiro tem aquilo, mas também não é esse mar de rosas, não. Só para que vocês entendessem, meu trabalho, a gente começou o trabalho em 2014 no Salgueiro. Em 2017, comecei em final de 2013, pro Carnaval de 2014. Pro Carnaval de 2017, não, no 2018 que eu fui receber a primeira vez. Que alguém me pagou. Já até me prometeram pagar antes na escola, mas aquela coisa, pô, daqui a pouco a gente acerta, passa lá no barracão e não a gente recebia. sabe como é que é isso. Carnaval é carnaval. Dá essa força aí, vai tocando trabalho aí que daqui a pouco a gente acerta. E a gente lá se matando de trabalhar e na hora de acertar acabou o carnaval. Passa aí depois do carnaval. Então, assim, hoje, graças a Deus, esse ano 2020 já foi melhor. Eu fui contratado da Viradouro, eu fui contratado da Grande Rio e contratado do Salgueiro. Mas, cara, Sid Clay e Marcela plantaram muito lá atrás, e eu também. E uma coisa que talvez seja o pulo do gato, e você já falou isso, o Edu já falou, essa vontade de se preparar tem que partir do casal. Não acho que vai algum diretor, algum presidente bater lá no seu ombro, olha só, toma essa infraestrutura aqui, que ela não vai vir, não. Essa estrutura tem que vir de você. E o caminho é exatamente esse que você fez, Edu. Pegar, porque hoje, assim, um acesso a uma academia, todo mundo tem. Que seja aqui no Rio, tem a Smart Fit, que custa R$70. Tem a Blue Fit no Brasil, o acesso à academia todo mundo tem. Se não tiver, a gente busca parceria. Como parceria? Porque além da preparação física, eu adoraria que meus casais tivessem fisioterapia, e hoje a gente já consegue tudo na base da troca, da permuta, e nutrição. Aí é um mundo ideal. E, aliás, o mundo ideal seria que ainda tivesse preparação psicológica. E isso só no Unidos Padre Miguel tem. E preparação psicológica esportiva, que é para trabalhar com pressão mesmo, com rendimento. Não é psicológica, meu Deus, tô deprimido, não. É a preparação esportiva, porque a gente trabalha com pressão, com responsabilidade. Então, assim, se você... Mas presidente nenhum vai chegar e falar, toma aqui para vocês. Não, a gente tem que buscar, cara, buscar de alguma forma. Então, dá para você chegar, fazer exatamente isso que o Edu falou. Chegar na sua academia, virar para o seu professor da academia lá e falar, olha só, eu tenho uma apresentação, eu sou mestre-sala, eu sou porta-bandeira, eu trabalho aqui, o nosso trabalho, a porta-bandeira, eu tenho uma fantasia de 30 quilos nas costas, eu tenho que dançar me deslocando por tantos metros, eu tenho 3 apresentações de 2 minutos na frente do jurado que meu coração vai na boca. E como eu posso montar um treino para isso? Então, assim, isso é possível e o professor vai te ajudar. Olha, eu faço esse... Aí você já pode entrar com o seu feedback, a sua experiência, ninguém é primeiro ano, então todo mundo sabe que, olha, eu quando danço,
tô desencarnando. Eu, quando danço, sinto dor no ombro. Eu, quando danço, sinto dor na lombar. Eu já escutei reclamação em todos os sentidos. Então, cada um tem um ponto fraco. Ponto fraco, eu digo de dor mesmo, de incômodo. Eu danço, fico tonto. Eu danço e me falta fôlego. Então, e você pode chegar com essas informações para o seu professor da academia e colocar para ele. O primeiro passo, e aí vai mais um pulo do gato aqui, é tentar mapear em que momento, aí onde vocês dão sua apresentação para a cabine, não é? Também, ou é daqui, como em São Paulo? É para a cabine. Não, é para a cabine. Tá. Uma sugestão é mapear em que momento, a gente sabe que isso não é matemática, não é o pé da letra, mas em que momento vocês chegam nessa cabine. Então, vocês chegam nessa cabine no terceiro samba, no quarto samba, no quinto samba, no 10º samba, enfim. Quanto tempo vai dar mais ou menos isso de desfile? Aqui na Grande Rio esse ano, eu sabia que a gente chegava no terceiro samba, depois a gente chegava no 7º samba, depois a gente chegava no 10º samba. Então, aí você marca aquilo, cronometro, literalmente, e eu sabia que no momento do 7 ao 9 do meu treino durante a semana, ele precisava ser um momento mais intenso, do momento 18 ao momento 20 e do momento 34 ao 36, eles têm que estar com o coração na boca, no treino, na academia, não importa o que eles estejam fazendo. E aí, você tendo mapeado, você consegue direcionar esse treino. Uma sugestão aqui de, por exemplo, um trabalho que não é específico, mas que vocês podem fazer numa esteira, uma esteira de academia. Olha só, eu vou correr ali na minha esteira, eu dou o meu trotezinho a 9 km por hora. Mas eu sei que no momento 7 até o momento 9, eu vou ter que correr a 13 por hora com o meu coração na boca, porque é assim que eu vou encontrar na avenida. E depois eu tenho que me deslocar até outra cabine, aí eu baixo a velocidade de novo. Então, é tentar entregar essa ferramenta para o profissional que vai te orientar. Pô, não tem um professor aqui na academia. Cara, me chama no Instagram e eu te oriento nisso. Meu nome tá na lista, tá? Não, eu não tô porque eu não danço mais, mas eu achei o máximo. Já deixa o meu nome. Entendeu? Porque assim, na verdade, assim, o que eu tô falando não é difícil de você entender e você fazer. É você perguntar... Aí você desfilotar da comissão de frente ou na frente da bateria? Depende. Aqui a gente tem uma característica muito forte de trazer a porta-estandarte em frente à escola, porque é uma característica do Sul a questão da porta-estandarte. Tem escolas que já readaptaram isso. Tem a comissão de frente e já trazem o casal logo atrás. A grande maioria traz no primeiro setor, mas vem ali muito próximo na frente ou atrás do carro abre-alas. Mas só esmiuçando um pouco o que tu falou aí, Bruno, sobre as passadas do samba. Tu fala sobre o tempo de chegada de uma cabine para outra ou tu conta pelas passadas do samba mesmo? Não, é porque aqui no Rio, é pelo tempo, só que aqui no Rio, como em geral eles desfilam atrás da comissão de frente, e em geral eles se apresentam um samba inteiro, então fica mais fácil para a gente marcar. Aqui no Rio, todos os casais chegam na primeira cabine, começou o desfile, o primeiro samba, a comissão de frente se desloca, no segundo samba, a comissão de frente se apresenta, no terceiro samba entra o casal. 90% dos casais são isso no Rio. Então, o fato de tratar da comissão de frente, você em conjunto com o coreógrafo lá da comissão de frente, você vai vendo, quanto tempo você vai chegar lá na outra cabine? Eles vão entrar no momento certo? Você sabe o seu momento? Se não souber, não tem problema. Tenha pelo menos, ao menos, uma noção de em que momento você vai chegar. Se você vai chegar lá no minuto 8, se você vai chegar lá no minuto 10, se você vai chegar lá no minuto 9,5, se você vai chegar no minuto 15. Só para você ter uma noção de que momento você vai ter picos de intensidade na sua performance. Porque, no fundo, é isso. Você está ali com o coração... Falando de batimento cardíaco, é muito a grosso modo. Você está com o seu coração ali a 130, 140, 130, 140, e de repente você tem uma apresentação na frente do jurado que você roda, gira, baixa, não sei o que, vai para um lado, vai para o outro, que teu coração está na boca. E que quando você sai daquela cabine, ela vai baixar. Então,
em que momento você vai fazer isso? Em que momento isso vai acontecer nos seus 35, 40 minutos de avenida? Então, pensa nisso na hora de direcionar o treino. E essa informação não é muito difícil para um profissional de educação física te orientar. Então, por isso que eu falo que essa vontade tem que partir do mestre sala da porta-bandeira. Mas, na verdade, também, Bruno, nessa questão dos profissionais, porque a área da educação física é gigantesca. Eu sei porque aqui a primeira vez que eu pedi a mudança de treino para essa preparação... Não entendeu nada. Aqui, ele trabalha, aqui na academia, ele trabalha muito com a preparação de atletas de futebol, de jogador. Tem a galera do Aimoré, que é o time daqui, que faz aulas ali. Então, a área dele era muito essa. Quando eu falei isso para ele, coitado, ele não sabia nem o que era mestre sala e porta-bandeira. Então, eu tive que mostrar vídeos para ele. Sim. De preparação, para ele poder ter essa noção do que era aquilo ali que eu fazia. Porque ele só ouviu falar um dia, mas ele nem sabia o que era. Mas é isso mesmo. Chega com a informação, já chega com o seu celularzinho mostrando, com o seu tabletzinho, ó, é isso aqui que eu faço, é isso aqui que movimento que eu preciso, é isso aqui que eu fico rabiscando. Olha aqui, professor, eu passo 30 segundos rabiscando na maior velocidade da vida aqui, ó. O cara vai olhar e vai passar a entender alguma coisa. Justamente isso. E aí, aproveitando isso, assim como vocês fizeram, que tu falaste antes, não sei se foi um curso ou uma capacitação nessa questão da área física para mestre sala e porta-bandeira, tu não pensa também, né, para essa mesma área para profissionais de educação física? Porque por muitas vezes a galera tem esse olhar só para atletas, né? Sim, penso a dessa, até porque isso é uma área para nossa profissão, sabe? E em todos os estados, já está longe ainda de ser um mundo ideal. Eu sei porque, por exemplo, quando eu fui morar fora, para quem, mudando de assunto por 10 segundos, eu passo parte do ano ou na Rússia ou na Itália, que é onde eu trabalho lá com futebol de areia. Eu passo, então, sempre parte do ano na Europa. E teve um ano que eu ia e não voltava. Então, eu fiquei procurando um profissional para me substituir e eu ajudar. E é difícil encontrar, cara. Tem pouca gente. Ainda assusta num primeiro momento. Porque tem gente que olha e, por ser um mundo, como você falou, do professor, olha e fala assim, nossa, tão desconhecido, não sabia nem que existia. E não sabe fazer e fala, não vou pegar, não. Mas, pô, eu adoraria poder... Aqui no Rio a gente já tem o Raoni, que é irmão da Dandara, porta-bandeira da União da Ilha, que está fazendo esse trabalho também. Tem um rapaz lá em Caxias também já fazendo com outros casais. Tem uma professora em São Paulo. Mas eu adoraria mesmo que profissionais de educação física quisessem aprender, trocar ideia, enfim, acrescentar coisas, até porque a gente fica muito... A nossa metodologia ela foi evoluindo com o passar dos anos, mas a gente foi evoluindo na tentativa e erro. Não aprendi com ninguém, eu não escutei de ninguém, troca de figurinha, minha com a Marcela, minha com o Sid Clay, minha com a Ruth, minha com o Daniel, minha com a Tassiana. Então, acho sim que seria muito interessante se algum profissional de educação física abraçasse a causa e quisesse tá aí, porque é área de trabalho para todos nós, para a profissão. Bruno, a gente já sabe que esse ano todos os casais que passaram por uma preparação contigo, e a gente sabe que no Carnaval do Rio de Janeiro não é fácil gabaritar o quesito. Não. É porque os jurados são muito rigorosos e pelas justificativas que a gente lê, são, por muitas vezes, extremamente subjetivos. E quando eu digo subjetivo, é num sentido tipo, achei a coreografia que, sei lá, não trouxe muito do que era a representação. E aí a gente não sabe se o problema foi coreográfico, se é do entendimento dele em relação àquilo. E tu teve essa grata, né, esse grato trabalho de ter nota máxima com todos os casais. O que tu refere a isso? O que tu acha que foi o diferencial, assim, para que esses casais conseguissem ter as notas, gabaritar, né, o quesito? Intensidade. Isso eu falo sem medo de errar. Dinâmica. Aliado, claro,
a parte técnica, e repito, a parte técnica que não cabe ao meu trabalho. O que os 3 casais que eu trabalhei tinham em comum eram danças muito dinâmicas. Eram danças assim. E quando eu falo nesse dinamismo, eu não falo em uma porta-bandeira ficar que nem uma louca rodando, com uma sala ficar pulando, rabiscando. Não é isso. Mas é não ser aquela coisa parada. Ou seja, eles fazem o movimento completo, termina, volta, tem dinamismo aliado, claro, à parte técnica. Por coincidência ou não, são 3 gigantes da coreografia, falando 2 coreógrafos, tanto a Marcela Gil, Beth Bejani e a Celeste, que são as coreógrafas desses casais, são pessoas do alto gabarito no mundo da dança aqui no Rio. Mas em comum, os 3 tinham dinâmica. E não é algo que, assim, que eles viram, assim, até porque um não acompanha o trabalho do outro, né? Um não sabe o que o outro vai levar para a avenida. Mas acho que o casal, quando está condicionado, quando está preparado, eles têm condições de inclusive, sugerir coisas para o coreógrafo, ou deles mesmos sugerirem para sua própria coreografia. Observar, assim, para um outro momento, se olhar na coreografia do Daniel e Tassiana esse ano, bailam aos seus pés e pelo ar, os beijuins giram presidentes penitentes abaixo. O Daniel fazia um cortejo rabiscando numa velocidade absurda por toda... Observa, a Tassiana vem mostrando o caminho para ele. O Daniel... A Tassiana, ela vinha de uma sequência de giros, aí ela passa por um giro mais lento, que é a hora que ela tinha ali 5 segundos para respirar, e nesse momento o Daniel tá dando a vida, rabiscando assim, ó, num cortejo grandão, trocando a perna em velocidade. Aquilo não existia na coreografia num primeiro momento. Mas eles estavam tão bem que o Daniel fala, pô, vou ficar parado aqui fazendo o quê? Posso dar um... Pode. Então, assim, conforme vai passando, a coreografia ela não nasce pronta lá em outubro. E eles vão ficando condicionados, vão vendo dinâmica, Pô, às vezes a sala faz um cortejo, chegou lá no final, vai ficar parado esperando, nossa, estou esperando a bandeira chegar. Então ele consegue incrementar, colocar movimentos, dar uma dinâmica, que isso vê no resultado final. E o mais importante de tudo é que eles consigam fazer na última cabine igualzinho fizeram na primeira. E tu sentiu isso nos 3 casais? Que eles conseguiram, assim, na mesma intensidade que eles estavam lá na primeira, eles conseguiram fazer na última? Sim, sim. Na primeira todo mundo consegue. Né? Sim. Na primeira todo mundo consegue. E o treino, eu sempre digo, o meu treino é exatamente para isso, eu brinco, eu falo, meu treino é para a última cabine. Meu treino é para a última cabine e para o estandarte de ouro, porque aqui no Rio a gente tem a cabine de estandarte de ouro depois da segunda cabine. Então, assim, não tem tempo para respirar. Eles saem da segunda cabine, todo mundo quer dançar para o estandarte de ouro, então já tem que sair, eles dançam já em seguida. Então, eu acho que a dinâmica, e aí essa dinâmica vem do condicionamento, eu consigo dar suporte para o coreógrafo, o casal, pensar em coisas mais dinâmicas para a coreografia. Legal. Edu, alguma pergunta? Temos mais a galera dando mais oi aqui para nós. O Ramon Carvalho, fica evidente o aparato profissional e a seriedade do trabalho técnico que acontece com os casais do Rio. Aqui no Rio Grande do Sul, ficamos aquém dessa realidade, pois nem ensaios nossos artistas se propõem. O Ramon já fez uma crítica aí, né? Falando do quão é importante esse ensaio na quadra também, né? Até para repetição de movimentos, né? Exatamente. Cara, quanto mais repete, mais a chance de acertar é maior. Simples assim. Sim. Mais alguma coisa, Edu? A Joselisa Moraes faz um elogio, que aula, e coloca uns aplausos. Good Lopes, todos os casais deveriam assistir. Parabéns, está nos parabenizando. Obrigado, Good. Legal.
Onília Pereira diz, estou aqui. E a galera vai entrando e vai colocando aplausos, vai nos elogiando nesse processo todo. Bom, Bruno, eu acho que assim, como eu já te falei, teu trabalho dentro desse segmento, ele acaba, vai ser sempre referência, porque eu acho que foi uma das primeiras pessoas a fazer esse trabalho assim com o Mestre Sala e Porta-Bandeira. O trabalho da Marcela, do Cid, do Rafa, tem um respeito muito grande aqui. Acho que logo, logo a Ana Marilda, que falou um pouco mais adiante aí, ela foi passista, ela também trabalha na área de preparação física e de dança, e hoje ela é porta-bandeira de uma escola do Grupo Especial aqui. Então, a gente pode, de repente, até, né, Edu, quem sabe, pensar numa parceria aí para que tu possa vir pessoalmente, passando essa pandemia, né? Pô, Para será que a um gente prazer. Vou mesmo. possa. Vai que a gente consiga fazer um workshop aí, né? E começar a pensar nessas questões de uma preparação física para mestre sala e porta-bandeira por aqui, né? Começar a conversar nisso Eu mais acho bacana, pessoalmente. eu acho bacana, Kizzy, para as pessoas experimentarem, que eu acho que eu costumo falar que quando você está com dor muscular no dia seguinte do treino é que você entende o que é aquilo. Quando eu vejo isso pela experiência que a gente tem aqui no Rio quando a gente faz os workshops, assim. Mesmo pessoas que malham, pessoas que treinam, quando fazem um treino específico, fala, cara, a gente sente sente doer coisa que a gente não sabia nem que tinha no corpo. Mas e acho que, inclusive, isso traz, de certa forma, o prazer, né, cara? Porque vocês são mais sala e porta-bandeira, vocês têm prazer nessa arte. Então, se você conseguir aliar o treino, que nem para todo mundo é um negócio prazeroso. Para mim, por exemplo, acho chatíssimo. Então, quando você treina algo específico, algo que você tem prazer em fazer, aí você consegue treinar, sabe? O treino, ele deixa de ser chato, ele deixa de ser... Então, assim, que a gente possa, se a gente no futuro próximo puder proporcionar essa experiência, eu acho bem bacana, cara. Eu acho muito válido. E eu estou à disposição. Vamos pensar isso, né, Edu? Com certeza, vamos costurar isso e fazer acontecer. Assim que passar esse negócio de isolamento, né? Que ninguém Pois aguenta é, mais se isolar, mas nós vamos pois é, providenciar isso. pois é. Olha só, Bruno, trazendo um pouquinho sobre essa questão de resistência, Uhum. trago uma pergunta a respeito da hidratação dos casais. O que tu acha? Os casais, o que seria o ideal? Já no desfile, os casais virem se hidratando nesse decorrer da avenida ou não? Entrou na avenida, toque e se hidrata só lá no final. Porque no Rio é tranquilo esse processo. Mas aqui nós não temos isso não. Aqui em Porto Alegre a gente entra de bico seco e só vai beber lá no final. Então, nesse sentido, a gente... Lógico que se você olhar para a literatura de qualquer atleta, então, assim, se a gente olhar estudos em qualquer atleta, esse atleta precisa se hidratar. Porém, eu conto muito com a experiência aqui, eu não trabalho com ninguém, à exceção da Tassiana, que foi o primeiro ano, com ninguém que seja o primeiro ano. Então, todo já tem o seu ritual da hidratação ali. No mundo ideal, e na minha cabeça, e quando converso com nutricionistas, inclusive, seria bacana vir se hidratando. Se entrar no desfile já hidratado, então ali, na concentração ali, se hidratar e dando umas pequenas hidratadas. Mas, por exemplo, Ruth fala que enjoa, fala que está muito apertada que enjoa. Marcela, idem. O Cid consegue beber. Então, assim, continua sendo muito particular. Por isso, a única coisa que eu acho extremamente importante é jogar como você treina. Não inventar ideia no dia do desfile. Então, se você vai desfilar de bico seco, não, treina de bico seco. Então, sabe, se você vai tomar uma água de coco, se você vai tomar, por exemplo, Tassiana é assim, por exemplo, Tassiana leva água de coco para antes do desfile. Toma água de coco e vamos experimentando, cara. Tanto seja de hidratação quanto até de comida. Tem gente que consegue comer alguma coisinha para. O importante é só não inventar no dia do desfile. Você tem o processo.
se ensaiar, ou tem os seus treinos na academia, você tem as suas simulações de desfile. Aqui no Rio a gente tem os ensaios técnicos. Então, assim, a gente tem 5 meses para experimentando essas coisas. Não é também na semana do desfile, não é em fevereiro. Mas vamos experimentando, vamos fazer. Vai tomar pré-treino para o desfile? Não vai tomar pré-treino? Vou fumar, sei lá. Assim, só não inventa moda no dia do desfile. E do contrário, experimenta durante o processo. E assim, na falta do nutricionista, o que tu aconselha na questão da hidratação? Água mesmo? Água de coco? Algum energético? O quê? Então, olha só. Ou no processo? Então, Germano, o problema é que assim, vocês estão com uma fantasia que nem sempre se precisar ir no banheiro vai dar para ir, né? Isso tem que ser levado em... Não, pois é, isso tem que ser levado em consideração. Sempre água de coco, isotônico, Gatorade e água, para mim é sempre o ideal, assim, tipo, 20 minutos antes do desfile. Agora, eu não sei se, por exemplo, a minha irmã, se tomar 1 litro d'água, não vai ter vontade de ir no banheiro. Eu, se eu tomar um copo, eu vou ter vontade de ir no banheiro. Então, assim, você tem que se conhecer. Claro, quanto mais hidratado você tiver durante o dia inteiro, você vai desfilar 2 horas da manhã. Se você passar o dia inteiro bebendo água direito, regularmente, de tempos em tempos, você vai lá, toma o seu copinho de 300 ml de água, você não vai estar desidratado na hora do desfile, mesmo que esteja muito quente. Se ainda não dá para beber, não bebe. Mas se você estiver realmente se hidratando, tomando água de coco, tomando ou um isotônico durante o dia, os seus 40 minutos de desfile, eu acredito que você vai suportar. Agora, se você tiver, por exemplo, tomou cerveja durante o dia, você vai desidratar no dia do desfile. E aí parece brincadeira, mas tem gente assim. Você pensa, no Rio é profissional. Não, porra nenhuma. Tem gente que passa o dia antes do dia do desfile tomando cerveja. E aí esse vai estar desidratado na hora do desfile. E aí, então, se chegar der defeito lá no final, não reclama. Porque vocês perdem muito líquido dentro da roupa. Muito líquido. Sugere-se também que vocês, em alguns momentos durante o processo de preparação, não treina com a roupa, mas eu sei, a gente sabe que janeiro é um calor infernal, mas tá quente, se a sua fantasia vai ser quente, é importante você treinar com roupa quente, para que você tenha noção do que você vai desidratar. Sabe? Então, assim, treina na hora do... Ensaia de vez em quando no dia do desfile, na hora do desfile. Todos esses tipos de adaptações são importantes. Por quê? O teu desfile é 1h da manhã, você vai jantar que horas? Que horas você vai jantar? Você vai jantar o quê? Tá bom, vou jantar às 7 da noite, vou bebendo água, vou bebendo água, vou bebendo água. Então, assim, tudo isso, cara, e dá para experimentar. É só você lembrar de organizar isso. Bruno, tu falou logo no início da galera que eu quero emagrecer e blá blá blá, e como a gente faz isso. E quando é ao contrário? O meu caso, por exemplo, eu sou magrelo por natureza. Uhum. Quando chega perto, a ansiedade, o nervosismo, aí é que eu não como nada mesmo. É uma loucura. Como é que a gente pode fazer isso? Qual é o conselho? Suplementa. Assim, eu não sou nutricionista, né? Mas, cara, quando você tá com um gasto maior do que você ingere, você vai ter que suplementar. Para quem é muito magro, tem disso, né? Ainda mais porque vocês perto do desfile já não dormem direito. Já começa já esse inferno. Porque, assim, vocês têm uma exigência de atleta, mas a vida não é de atleta, porque atleta dorme. E vocês não. Sim. Então, vai ter que suplementar, não tem choro. Vai ter que pôr um whey protein, vai ter que tomar açaí depois do treino, vai ter que suplementar de alguma forma. Tua ingesta calórica vai ter que ser. Seja ela por um suplemento, seria bom que fosse orientado por um profissional. Sim. A minha escola não tem condição de pagar. Cara, um nutricionista, não é possível, não vai ter um nutricionista no meio dos componentes da tua escola. Sempre tem, essa raça tem em todo que é lugar. Nutricionista, fisioterapeuta, professor de educação física, sempre tem. E carnavalesco também tem tudo quanto é lugar, né? Então, assim,
uma orientação assim nesse sentido. Para não perder. O seu problema é a minoria, mas acontece, então suplementa. Então tá, já estamos aí a 1h06 já desse papo fantástico, né? Vamos fazer os nossos minutos finais aí, né? Considerações finais, Eduardo? Eu acho muito, muito, muito legal esse tema, essa conversa, e de extrema importância, principalmente para nós aqui no Sul, que a gente tem uma por essa questão mesmo que eu logo falei no início, nessa questão das nossas escolas terem o aporte menor, e também porque nós temos uma cultura um pouco diferente. Então, por muitas vezes, sem querer querendo, a gente vai aculturando esse processo, e é o que o Ramon falou ali no comentário dele, que a gente vai fazendo assim mesmo, e vamos levando, e a coisa não vai se tornando ideal. E a gente está pecando por isso. Então, a gente traz um assunto que acaba alarmando não só nós, que somos os profissionais, estamos diretamente envolvidos com isso, mas também os dirigentes da escola, os componentes e a galera que ama, para ter esse outro olhar. Que sim, nós somos atletas e sim, nós somos artistas. Então, é legal a gente ter essa questão de preparação. Porque por muitas vezes a gente acha que é artista e se joga na rede, né? E não é, a gente precisa ter todo esse aparato físico, e é legal a gente conscientizar. Então, no momento que a gente traz um assunto desse, a gente traz um profissional como o Bruno para falar para nós dessa importância, isso é extremamente fundamental, principalmente para nós aqui, que temos essa cultura que está enraizada. E agora a galera vai dando esse novo olhar, assim. E eu só queria fazer mais uma pergunta para o Bruno, antes de encerrar, que é a respeito da fantasia mesmo. Já aconteceu, Bruno, de tu fazer toda a preparação com o casal, e quando a galera experimentou a fantasia e foi fazer com fantasia, o negócio era pesado demais, e aí teve que, na hora, modificar, ou na hora teve que incrementar mais, ou teve que tirar da fantasia, ou teve que bombar a galera ali para eles se prepararem mais para essa coisa da força, porque para carregar a fantasia mesmo, que por muitas vezes, quando se tem sorte, ela tem 20, 30 quilos, mas às vezes ela tem 50, 60. Olha, do que eu escuto deles, aqui no Rio hoje, graças a Deus, também eu tenho acesso também ao ateliê, né, que é o ateliê, o Aquarela Carioca, do Leozinho e do Pedro, que é o ateliê que faz as fantasias de muitos casais aqui no Rio. As coreógrafas, nesse sentido, elas têm mais entrada com eles no sentido do vamos tirar peso aqui, vamos colocar peso aqui, vamos tentar monitorar. Então, assim, e eu tenho notado uma atenção deles, e eu agradeço muito a eles nesse sentido do tirar peso. Mas já aconteceu, Marcela, por exemplo, em 2016, Malandro Batuqueiro, fantasia linda, né? Uma fantasia meio rasgada e tal, era um negócio... Quando vestiu, falou, meu Deus do céu, que porra pesada era essa? E ela ganhou o estandarte de ouro, todo mundo olhando ali, Marcela pleníssima, ela estava fazendo força pra cacete, desculpa o termo, mas estava fazendo força à beça. Acontece, faz parte. Eu lembro que ano passado, na Grande Rio, 2019, a gente chegou para a prova de fantasia, Renato Lage, carnavalesco, olha para a fantasia, vamos botar aqui mais uma cabeça de cavalo aqui na fantasia. Vamos botar a cabeça de cavalo aonde, Renato? A porta-bandeira. Você já não via mais Tassiana de tanta fantasia. E não, mas vamos botar aqui um negócio. Você falou, não vai botar nada, cara. Sabe? Então, assim, hoje, mas já existe uma preocupação. A gente tem notado que eles estão mais, tanto o ateliê quanto o carnavalesco estão mais atentos nesse sentido, porque no final das contas essa fantasia tem que ser funcional. A gente falava, tudo bem que aí realmente a escola precisa ter um pouquinho mais de grana, quando a gente fala assim, cara, bota um pouquinho mais de pena mais para cima, a pena é mais cara, mas, pô, subiu mais um palmo de pena, tu já tira um palmo de bordado é peso pra cacete.
Então, assim, já tenho notado um olhar, tanto do carnavalesco quanto do ateliê, para tentar, e aí a consequência disso, você vê que a fantasia é um pouquinho mais leve, a dinâmica fica melhor e tudo funciona melhor, enfim. Então, ainda existe em algum momento, especialmente as coreógrafas ainda ficam coloca, não coloca, mas já está mais ajustado o negócio, já está mais encaixadinho com essa questão do peso. Para todos, inclusive. Só mais uma. E na questão da chuva, tem uma preparação para quando chove? Tipo, chegou naquela semana, tu sabe que naquele dia do desfile vai cair um toró e eles vão passar na chuva. Não, eu sempre boto um terror psicológico quando chove durante o processo. Boto o terror psicológico mesmo. Começa a chover, eu falo, vamos treinar na chuva. Não tem nem essa coisa de molhar o chão, não sei o que. Porra, não, tem que treinar na chuva mesmo. Porque tá chovendo, tá ventando, não sei o que. Então, eles aqui também, aí, nesse sentido, eles já estão meio pilhados. Hoje, todos os caras que eu trabalho já sabem, porra, choveu, vamos para a avenida ensaiar. Já tem essa coisa. Agora, falar que assim, meu Deus, a gente, sabe, treina com pneu de chuva, isso não tem, não. Eles têm lá o sapato deles para chuva, tem lá o sapatinho deles para chuva, eventualmente está chovendo, está ventando, quando está numa condição adversa. Eu trago isso da minha experiência particular do treinamento de goleiro. Eu fui treinador de goleiro muitos anos na minha vida. E acontece isso no treinamento de goleiro. Quando começa a chover, às vezes os jogadores estão de folga e o goleiro vai para o campo para treinar com gramado molhado. Porque a bola na chuva ela é outra bola. Então, eu comecei a botar esse terror psicológico neles. Não, eu lembro, uma vez a Marcela, me desculpa, tá? Quando você estiver vendo isso. Um dia, a Marcela virou e falou, não vamos ensaiar não, logo no início, porque tá chovendo. Aí eu, assim, de propósito, tomara que chova no dia do desfile e tu fique preocupada falando que não sabe como é que é isso. Aí eu falei, eu deixei ela ir pra casa com culpa. Aí ela foi embora, foi me xingando, foi pra casa com culpa. Cara, deu meia hora depois, ela me liga. Porra, tu é foda, tu tá mexendo com a culpa do cacete, vamos pra avenida? Eu falei, vamos pra avenida. E fomos. Porque não tem choro, assim. A gente não sabe como é no dia, mas, cara, tu já tomou uns... E no verão sempre chove, então tá chovendo, a gente vai pra pista pra treinar. Não tem choro, não. Só muito perto do desfile que não, tá? Porque aí não dá pra ficar doente. Mas antes, não tem problema, não. Tá ótimo. Bruno, assim, ó, de todos esses anos que tu vem trabalhando com casais, tem algum, assim, que tem, assim, um sentimento especial que te marcou, assim, diferente? Eu tive alguns, assim, sem ser... Eu tive alguns momentos, assim... Cara, com a Jéssica. Quando a Jéssica saiu da cabine que ela caiu no ano anterior... Aqui, não dá pra ver, mas eu tô arrepiado aqui. É uma coisa muito, assim, impressionante, porque a Jéssica passou pelo o que pior pode acontecer, né, cara? A Jéssica não caiu, as pessoas falam a Jéssica não caiu, a Jéssica foi um prédio implodindo, rompeu o ligamento do joelho, assim. É uma coisa que só acontece, inclusive, com quem tá muito forte, porque se ela não tivesse forte, o músculo dela tinha estourado antes, para romper o ligamento do joelho. Então, assim, acompanhar todo aquele processo dela, depois de recuperação, de Jéssica não dobrar o joelho mais do que 90 graus, e não sentir... E logo daqui a pouco eu vi a Jéssica saltando, mudando de direção, vi Jéssica provando a fantasia, e aí, porra, e ver a Jéssica saindo daquela cabine, tipo, entregue. Quando ela olhou pra cara do Vini e gritou assim, eu passei, caralho! Eu falei, porra, eu passei dessa cabine! Aquilo foi fantástico, fantástico mesmo. Com esse ano, com o Sid Clay e Marcela, a gente teve uma apresentação, uma que eu já citei, em 2017, que foi uma sensação de dever cumprido, porque assim, eles saíram da cabine, assim, cara, que apresentação maneira, isso é muito legal, né, quando eles saem, entregamos, missão cumprida, independente de nota, quando eles saem e falam, olha, entregamos aquilo que a gente se propôs com perfeição,
foi muito bacana. A gente teve um momento também no Malandro Batuqueiro. A fantasia da Marcela era muito pesada. A Marcela, na primeira cabine, deu uma estiradinha no ombro e começou a sentir dor. E a forma que o Cid foi conduzindo a Marcela ali no desfile, para aqui tu geme de dor, ali tu dança. Assim, essa forma que eles foram conversando, eu ali do lado vendo aquilo o tempo inteiro, a forma que eles foram se olhando e, porra, aqui tu grita de dor, agora para e sorri de novo, sabe? Essas coisas assim que acontecem ali no desfile, assim, me chamam muita atenção. Cara, esse ano, eu confesso que eu chorei que nem criança quando Daniel e Tassiana saíram da avenida, assim, porque o desfile em si da Grande Rio tinha uma energia toda, sei lá, inexplicável, e aí quando eles saíram da avenida, o último jurado deles ali foi uma coisa muito emocionante, muito, muito arrepiante. E além de tudo, esse ano, também com o Julinho e com a Ruth, que era um casal que eu super admirava de muitos anos, né, cara? Julinho e Ruth, há quanto tempo a gente escuta falar em Julinho com Ruth? Julinho ainda sou com a Vilma Nascimento, cara. Cara, a gente... sabe? E aí tá ali perto deles, assim, entender até o dia do desfile deles, a preparação, as palavras que usa, assim, são momentos assim que cara, eu confesso que eu vou levar para sempre, assim, essas experiências, especialmente essas 4, assim, que foram momentos bem marcantes na minha vida profissional. Legal. Bruno, então, assim, ó, te assim, agradeço. Não, só que você queria te contar, desculpa, mas Fala, claro. Não, eu falo para eles nunca pensarem na nota, embora eles pensem. Eu sempre falo para eles, não pensa na nota, pensa em estar preparado. Se você estiver preparado, a vitória é consequência. Eu falo isso o tempo todo para eles. Eu falo, olha só, chegar na linha do início é mais difícil do que chegar na linha do final. Porque quando você chega na linha do início preparado, o final lá é consequência. Você vai. O problema é que se você embicar ali no início sabendo que faltou coisas durante o teu processo, até a linha do início. Esse é o problema. Então, falo isso para eles. Então, quando eles chegam ali, antes de começar o desfile, um olha no olho do outro e fala, cara, tá entregue, vocês estão prontos para isso, a coisa flui. E aí, mesmo não pensando na nota, mas aí quando a nota aparece lá, como foi esse ano, que foram todos os casais 50, também é bem maneiro. Que orgulho, hein? Eu tenho um pouquinho de orgulho deles. Porque eles fazem força beça. Que legal. Não, eu sou testemunho, eles fazem força beça, cara. Eu ia fazer até um vídeo, vou publicar, acho que um dia desse, assim. Eu tenho um vídeo das 3 porta-bandeiras chorando, cara. Chorando de fazer força. No treino, assim. Minha perna tá queimando, vai, tá doendo, não aguenta. E conseguem. E aí lá na frente, na quarta-feira de cinza, o negócio vem, sabe? Então, assim, é orgulho mesmo deles, enfim, de todos. Parabéns, viu, Bruno? É um trabalho lindo. Eu fico muito encantada com tudo isso, assim, porque eu particularmente acho essa preparação extremamente importante para o todo da dança, porque quando tu está preparado fisicamente, a coreografia ela flui com 90% diferente de se tu só trabalhasse a questão de dança ou ensaios só o casal ou nos ensaios de quadra ou nos shows que se faz fora, assim. E por isso que a gente quis te chamar, assim, porque a gente acha esse tema e trazer isso mais para perto da dança do mestre sala e porta-bandeira extremamente importante. Então, tu já sabe que fica um pré-convite que o Confraria da Folia te faz, para que quando passe, se Deus quiser, a gente quer que no início de 2021 já tenha passado tudo isso. A gente sabe que se já tiver passado em janeiro, tu vai estar atolado de trabalho, porque daí tu vai estar com trabalho acumulado de 2020 para 2021. Tomara. Mas pensando, de repente, num pós-carnaval, a gente não sabe se algumas cidades, inclusive a nossa, não vai ter carnaval bem depois de fevereiro, né? Por conta de todas essas questões de pandemia.
mas a gente vai se falando e já fica um pré-convite para que tu possa vir aqui e trazer um pouco da tua experiência, né? Pô, obrigado, fico muito honrado e vou com o maior prazer mesmo, o maior prazer do mundo. Que bom. Então, amigos, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo sobre o Mestre Sala e Porta-Bandeira. Hoje é o penúltimo dia, né, do seminário de Carnaval do Confraria da Folia. A nossa ideia, num primeiro momento, quando a gente pensou isso em 2019, foi que a gente pudesse fazer isso presencialmente, trazendo convidados para poder debater isso e que as pessoas pudessem participar. Mas, infelizmente, com toda essa situação, não aconteceu. Amanhã, a gente tem o último dia, que é para falar sobre os concursos de rainha e princesas, no caso, corte do carnaval, né? Nós temos os convidados aí, que é a Clara Paixão, que foi rainha do Carnaval do Rio de Janeiro no ano de 2019, e temos o Matheus Moraes, passista de ouro da UESPA, que é aí do Carnaval de São Paulo. Então, a gente encerra esse seminário com esse tema aí, falando das cortes do Carnaval. Bruno, Eduardo, obrigado pela parceria dessa noite, agradeço. E pessoal do Confraria, compartilhem aí a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite. Nós esperamos a vocês amanhã aqui pelas redes sociais da Confraria da Folia. Um grande beijo. Valeu, tchau, tchau.